O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. A decisão do ministro Dias Toffoli suspende investigações do Ministério Público e processos no país que tenham como base dados bancários e fiscais compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central sem autorização da Justiça e para fins penais. A decisão é válida quando esses dados vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos valores movimentados. O ministro atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, que entrou como parte interessada num outro recurso sobre o tema apresentado pelo Ministério Público Federal ao Supremo em 2017. Dias Toffoli lembrou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que ele foi relator, quando afirmou que o acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos montantes globais, estando vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou a natureza dos gastos. E afirmou ainda que o Ministério Público vem promovendo investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. O ministro ressaltou que a decisão não atinge ações penais ou procedimentos investigativos nos quais os dados tenham sido compartilhados pelos órgãos administrativos de fiscalização e controle com a devida supervisão do Poder Judiciário e sua prévia autorização. No entanto, pelo menos 2 decisões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já validaram a obtenção de informações do COAF pelo Ministério Público sem autorização judicial. Uma delas diz que a mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público e que, se a legislação determina que o COAF comunicará às autoridades competentes quando concluir pela existência de crimes ou indícios, seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. As 2 decisões, no entanto, não são definitivas e o tema ainda será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público Estadual, suspeito de ficar com parte dos salários de funcionários de seu gabinete quando era deputado estadual no Rio. Na decisão, o ministro Dias Toffoli citou o argumento da defesa de Flávio Bolsonaro de que o Ministério Público do Rio de Janeiro utilizou-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário. O relatório do COAF, a que se refere a defesa, apontou operações bancárias suspeitas de 75 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio e revelou movimentações atípicas de R$1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O documento foi elaborado em janeiro do ano passado e encaminhado ao Ministério Público Estadual, antes de Flávio conquistar direito ao foro especial como senador. Em abril deste ano, a Justiça do Rio autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 8 deputados, do senador Flávio Bolsonaro, de Fabrício Queiroz e de outras 93 pessoas e empresas. No início do ano, a defesa do senador já havia entrado com uma reclamação no Supremo para interromper as investigações. Além da suposta quebra de sigilo, os advogados alegaram que Flávio Bolsonaro não poderia ser investigado pelo Ministério Público Estadual porque já tinha sido eleito e diplomado senador. O Ministério Público argumentou que, na época, Flávio Bolsonaro não era oficialmente investigado, e sim as movimentações financeiras atípicas na Assembleia Legislativa. Em liminar, o ministro Luiz Fux atendeu o pedido da defesa, mas o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, manteve as investigações. O coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo Elhage, divulgou nota hoje criticando a atual decisão do ministro Dias Toffoli. O procurador afirma que a decisão monocrática do presidente do STF suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. Segundo Eduardo Elhage, ao exigir decisão judicial para a utilização dos relatórios do COAF, o ministro ignora o macrosistema mundial de combate à lavagem de dinheiro
e ao financiamento ao terrorismo e aumenta o já combalido grau de congestionamento do judiciário brasileiro. Ele classificou a suspensão como um retrocesso sem tamanho. A decisão do ministro